Pronto, agora tá tranquilo, tô te vendo. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem aí Tô também? tranquilo. Valeu, Marcelo. Beleza. Primeiro, queria te agradecer por ter aceitado o convite aí. Foi bem Pô, tranquilo aí, ah, com você prazer. aceitou. Prazer. E te apresentar aqui rapidamente, depois eu vou passar a palavra para te dar tuas primeiras palavras aí. Marcelo Tá, legal. Cavalcante, referência aí do jornalismo esportivo pernambucano, experiência no impresso, no rádio, na TV e também é escritor. Vamos tentar falar sobre tudo isso, né? Se apresenta aí para a Vamos galera, tentar, né? Marcelo. Dá tempo. E aí, tudo certo? Certo? Agradecer o convite também. Você participou lá da minha promoção. Não sei qual foi a Foi com o live lá que Luciano você participou Henrique. aqui. Ah, foi com o Luciano Isso, Henrique, foi. Exatamente, que eu fiz a questão da Copa do Brasil. isso. Tem até, inclusive, um outro ganhador que eu mandei mensagem para ele, para marcar um ponto de encontro para me encontrar, para entregar para ele, mas ele até agora não deu sinal. Aí, e você mora mais na Zona Sul, é o É, lado que meus isso. pais moram, aí veio para passar lá e você tem que pegar. Espero que tenha gostado da revista. Mas gostei. Bom, Terminei de ler essa semana aqui para poder a gente falar mais na live. Mas vamos ah, começar falando sobre teu início de carreira, que eu tô fazendo jornalismo também, e você é uma referência para mim. Eu queria que tu que bom. falasse primeiro como foi que tu decidiu que queria ser jornalista esportivo. Meu irmão, vê só, Nivaldo, é engraçado assim. Quando tu hoje me falou que ia falar sobre essas questões da profissão, de experiência de profissão, é muito engraçado, cara, a forma como eu decidi fazer, sabe? Foi meio que na eliminação. Eu não tinha. Eu confesso a você que na época que eu estava fazendo, tava na escola e tal, eu não sabia, não tinha a menor ideia de que jornalismo, que as pessoas podiam cursar jornalismo, sabe? Fazer o curso, não sei o que, para se formar. Na minha cabeça ali, o cara que pudesse falasse bem e tal, se expressar bem, ia, né? Fazia, estaria em prática. Embora que naquela época muitos jornalistas eram assim, porque a profissão ela só veio ser regularizada anos depois Foi. que muitas pessoas já exerciam. Uhum. Então, assim, eu não tinha, por exemplo, eu tinha um tio que ele era radialista, trabalhou em várias rádios aqui, era apresentador e não era jornalista. Nem radialista era, ele só tinha a, a forma de falar, de se expressar, ele gostava do negócio. E eu fui a muitos jogos por conta deles. Queria assistir o jogo, ele ia transmitir, fazer narração e tal, e eu ia de carona, fui a Uhum. muitos. E aí, quando eu tava para fazer o vestibular, aí eu decidi de uma hora, velho. Pô, velho, eu vou fazer uma coisa que eu curto e tal. Eu já gostava pra caramba, já lia jornais e tal, e acompanhava, que é, claro, é evidente que na época nem se comparava com hoje em dia. Hoje em dia, o tempo inteiro a gente tem a informação. Você tá em casa, chega, Uhum. né? Na época a gente tinha que buscar. Aí, assim, eu decidi, pô, vai uma coisa que eu gosto e tal. Tá, beleza, bora nessa. Aí fiz o jornalismo, a primeira vez que eu tentei, nem acabei nem passando. Aí fiz na segunda e passei. E aí, quando eu estava já terminando o curso, já faltando 3 períodos, eu tinha um amigo que trabalhou comigo na prefeitura de Jaboatão, estava trabalhando na prefeitura de Jaboatão como estagiário. Tá? Aí ele disse, ó, pô, abriu uma vaga aqui no Diário de Pernambuco, eu te indiquei aqui na equipe. E Massa. na época, bem diferente de hoje, Uhum. não tinha nenhum tipo de, pô, crivo de entrevista, se inscreva no site para poder não sei o que, o RH lhe Uhum. procurar, o seu currículo, vir para a escola, não tinha nada disso. Cheguei lá, fiz o teste, fiz 3 matérias, beleza, vai, fica. Pronto, foi assim, foi no Diário de Pernambuco. Aí depois disso, eu saí do Diário, passei um tempo muito rápido no Correio Brasiliense, mas nada a ver com esporte, eu ainda passei 2 anos fora da área esportiva. Quando eu entrei, cara, eu entrei logo fazendo jornalismo esportivo. Pô, é muito massa você querer fazer, é, é, você gostar daquilo e fazer tudo dentro de um, né, como vamos dizer assim, do universo que você curte, né? O jornalismo que você está descobrindo, você realmente se entusiasma com aquele universo ali do Uhum. jornalismo. E, meu irmão, tá cursando aí, tá fazendo, meu irmão, é outra coisa, velho. O que você tá vendo aí hoje é uma coisa muito mais Uhum. gigantesca do que era naquela época. E aí, e assim, comecei a fazer, e você começa a se entusiasmar, né?
se entusiasmar, gostar e tal. Aí eu passei pelo diário, Correio Brasiliense foi uma coisa rápida. Passei 2 anos no diário, para sair do diário, para voltar no jornalismo esportivo, eu voltei para ser assessor do esporte, inclusive. Passei pouco tempo, passei 6 meses como assessor do esporte e fui para a Folha de Pernambuco. Aí na Folha de Pernambuco, até agora, 2018, eu fiquei no jornalismo esportivo de 2001 a 2018, por 16 anos. Hoje, veja, hoje eu me considero, eu não estou na mídia tradicional como jornalista esportivo, mas eu me considero estando na crônica esportiva, porque hoje nós temos vários elementos que me fazem estar incluído. Com esse processo aqui que nós estamos fazendo, você me apresentou como um cronista esportivo, mesmo eu não estando atuando na mídia tradicional. Hoje, Nivaldo, e quem está acompanhando e quer fazer jornalismo, está acompanhando, hoje a questão da mídia tradicional, ou não, estando ou não, é uma coisa muito relativa. Hoje, se você conseguir fazer uma estrutura tua em casa e tiver canais de ter influência, de receber informação, você pode fazer um canal bem bacana, descontraído, né? Você pode fazer. É lógico que você tendo curso, eu aconselho a você fazer, eu acho que tem que fazer. Dá para você uma credibilidade muito maior. Você vai aprender algumas técnicas e algumas coisas que são importantes para a profissão, certo? Mas a comunicação e a questão... Veja, eu hoje, mesmo usando só a rede social e informando o torcedor de uma forma aí qualquer, passando como rádio ou como texto e tal, eu sou considerado jornalismo esportivo, mesmo estando de fora, porque eu passei muitos anos fazendo jornalismo esportivo tradicional. No seu caso, não, você pode até fazer, mas o fato de você não ter passado por outras experiências, talvez não te faça as pessoas considerem você um cronista esportivo por não ter tido esse lastro. Como você está começando, você tem essa oportunidade, entendeu? Agora já vou dando uma boa dica, assim. Quanto mais você tiver medo de ousar, menos medo de ousar nas ferramentas que você deve fazer, mais você tem chance de decolar. Porque por mais que o universo e o mercado diga que, pô, estamos lascados, as empresas estão fechando, redes sociais estão engolindo os jornais tradicionais, isso é um fato. Mas o mercado, ao mesmo tempo, está dizendo, Nivaldo, Marcelo, tradicional está morrendo, mas cadê o novo? Traz aí, cara. É isso que precisa ser dito, entendeu? Nesse aspecto. Aí estou aqui, assim, passei agora... Aí o maior tempo que eu passei na empresa foi no Jornal do Comércio, eu passei 13 anos no Jornal do Comércio. Desses, eu passei, acho que 8 anos à frente do Blog do Torcedor. Participei da criação, da montagem e tal, enfim. Saí para ir para a Globo, onde passei 4 anos. Nesses 4 anos foi quando eu fiquei também participando do lance final, um ano, mais ou menos, do lance final, acabou. E fiquei também nas transmissões da Premiere. Fiz alguns jogos. Massa. E como você... E aí, também, nesse período fui escrevendo, inventando escrever coisa. Tá? Vamos chegar lá. Primeiro, eu queria perguntar sobre o impresso, que você começou no Diário de Pernambuco, passou pela Folha. Como é a experiência? Como é a experiência de trabalhar no impresso? Que hoje, eu fiz uma pesquisa, um trabalho para a faculdade, que 7% dos jovens acompanham regularmente o jornal impresso hoje. Como você vê essa queda tão grande de consumo de jornalismo impresso e como é trabalhar na área, né? Que você, quando começou, ainda tinha muito consumo. Quando eu comecei, só era o jornal impresso, né? Assim. E quando o blog começou, por exemplo, eu estava no jornal impresso, fazendo jornal impresso, normalmente e tal. E aí, antes de existir o blog dentro da internet, eu fui fazer a coluna chamada Blog do Torcedor, que era mais ou menos uns comentários do torcedor, mais ou menos no site do Jornal do Comércio. E eu comentava lá no Jornal Papel. Eu trazia o comentário da internet para o jornal. Esporte Jampa perguntou aqui como surgiu o blog do torcedor. Aí você já está entrando nessa resposta. E Tiago Moraes está dizendo que acompanha muito, principalmente por causa de você, o blog do torcedor. Ah, que massa, velho. Mas nem tu mais lá, né, cara? Já faz 6 anos que eu não... Faz 6 anos que eu não estou lá no Jornal do Comércio. Eu saí do blog do torcedor. E aí, cara, eu entrei no Jornal do Comércio em 2003.
eu recebi um convite. Eu tinha saído do Jornal dos Esportes, que era um jornal tradicional do Rio de Janeiro, que abriu uma sucursal aqui, e eu fui convidado, quando o Jornal dos Esportes fechou, eu fui convidado para fazer parte do jornal do JC Online, o canal do esportes, que Uhum. eles tinham lá o canal, precisavam bombar, a pessoa que estava lá ela não era ligada a futebol, esportes e tal, e eu já tinha uma passagem na Folha e nos outros jornais, estava no Jornal dos Esportes, aí me indicaram, eu fui, e aí comecei no JC Online, online mesmo, na internet, cuidando apenas do canal esportivo. Para ter uma ideia, meu velho, era muito louco, velho. Nas segundas-feiras, bicho, eu não botava notícia. Porque na segunda-feira era dia de atualizar a tabela da rodada do final de semana. E essa tabela era atualizada na maior forma. Eu ia lá, ó, time por time. Manual, né? Botava classificação. Pô, cara, aí eu me lembro que estava começando a montar a parte de tecnologia lá, uma coisa mais só online. Aí eu disse, meu irmão, não tem uma forma aqui não de ser automático, você botar o resultado e já, né? Uhum. Aí eu passei 3 anos no JC Online, quando eu resolvi fazer o seguinte, cara, eu quero voltar para o impresso. Fiz o caminho contrário. Né? Fiz o caminho contrário. Aí voltei para o impresso. Só que quando eu voltava no impresso, eu recebi da diretoria isso, ó, a gente quer fazer um blog, uma coluna e tal. Eu disse, beleza, a gente faz a coluna, agora tem que ter um blog, né? Porque ficar um blog, uma coluna lá dizendo blog, e cadê o blog? Aí a gente fez a coluna era semanal, eu acho que inicialmente, acho que ela era se não me engano, ela era na segunda. Não, era segunda, só que aí, se eu ficasse segunda, a coluna, eu ia ter que trabalhar toda terça, eu ia ter que trabalhar todo domingo. E todo domingo não dava porque tinha a questão trabalhista, né? A questão de hora extra. Eu, como trabalhador, tenho direito a folga no domingo. E aí acabou que passaram para terça. Aí ficou na terça. Aí ficou tranquilo. Só que eu ficava fazendo a coluna e jornal. Aí quando criaram o blog, o blog online, vou dizer a você, cara, dia 13 de agosto de 2006, nascimento do blog. Aí eu fiquei ainda fazendo jornal, eu estava setorizando o Náutico, e fiquei fazendo blog. Só que aí, meu velho, tinha um blog lá da eleição, que depois virou blog JC, e que hoje é o blog do Jamil. Ele era um blog Hard News, o tempo todo. E o futebol da gente, o blog do Sul foi o primeiro da cidade. Primeiro. Talvez, não sei se foi do Nordeste, eu não posso dizer isso. Mas da cidade, do estado, para esporte principalmente, foi o primeiro. E aí aí o que é que aconteceu? Eu fazia textos quando vinha do treino, nos finais de semana eu não tinha equipe, eu não comentava, não interagia, não fazia nada. E a galera, meu velho, não, que blog é esse que não tem nada? Que blog é esse que tá parado? Vou reclamar de João Carlos Mendonça. E não sei o quê. Ficou assim, velho. Aí, o que é que aconteceu? Num determinado momento, me chamaram, ó, eu ainda tirar você aqui da setorização do Náutico, você vai ficar interno, porque aí você fica mais direto ao blog. Só que aí, meu velho, você fica viciado, bicho, porque você fica se coçando para colocar a coisa. Você fica querendo colocar, você fica querendo colocar. E aí você praticamente não para, bicho. E quando você está em casa, você também quer colocar. Aí você vai até determinado momento de estudar. Você vai ficar pirado, cara. Aí, aí que acontecia? Aí teve uma fase logo no início que os comentários eram liberados. Aí a galera descia o nível. Aí e esculhambava dirigente, assim, coisas como chamar de ladrão, não sei o quê. Que isso caía pro jornal. Aí o que fizeram? Bloquearam os comentários. Tinha que fazer um cadastro. E eu teria que liberar. Aí que acabou acarretando. As pessoas não comentavam e quando comentava, reclamava porque não estava aparecendo. Porque eu só via, entendeu? Vê a geringonça que ficou, né? E nas redes sociais é E uma até que festa, um dia, comentam tudo, esculhambam. É todo. Aí o que aconteceu? Aí quando foi lá na frente, só, não, foi assim, tu vai ficar só no blog. Aí eu fiquei só com o blog. Isso, acho que um ano depois, cara, não sei se foi um ano, acho que foi isso tudo. Mas foi um bocado de tempo, foi uma luta para poder ficar exclusivo no blog. Aí o blog, lógico, demorou um pouco a esquentar. Eu lembro que eu fiz
Eu me lembro da notícia que bombou, assim, eu sempre conto essas histórias para quando eu vou para faculdades, assim, porque foi um risco danado. Eu eu estava no jogo Esporte Náutico na ilha, 2006, o ano que até os dois subiram, né? Sim. E aí eu cheguei Aquele na ilha, tava de 2-0 que dois folga, gols de tava Fumagalli. dois gols esmagados, dois gols esmagados. Aí eu entrei na ilha e tal, e daqui a pouco o telefone tocou, né? Aí quando o telefone tocou, aí a pessoa disse, ó, se o Náutico perder esse jogo aí, o treinador Paulo Campos cai e quem vai assumir é Hélio dos Anjos. Aí eu disse, caraca, rapaz, tem certeza? Tenho. As meu amigo, a gente não tinha, eu não tinha computador para escrever assim, nem tinha um repórter para dizer, ó, escreve aí. Cara, eu acho que eu liguei para minha irmã, velho. Eu não me lembro se foi alguém na redação, não tô lembrando assim. Ó, fui para um cantinho assim, ó, a matéria é essa. E aí eu coloquei, velho. Coloquei lá que Paulo Campos na Copacabana. Aí, meu irmão, você não engoliu, né? Porque, pô, botar uma notícia dessa, faltava meia hora para o jogo começar. E aí, quando acabou, o Náutico perdeu o jogo, né? 2 gols de Magali. Aí ficou no vestiário maior bronca na vestiário do Náutico. Só tira, bota, bota, tira, tira, bota, bota, tira. Acabou que o Campos caiu realmente e o Hélio dos Anjos chegou na segunda-feira. O jogo acho que não foi no sábado. O jogo foi no sábado, Série Foi B uma Série era B à sábado. tarde e foi um sábado isso. Sábado, exatamente. Aí na segunda-feira Hélio dos Anjos já tava no. Aí, meu irmão, pipocou. Deu em primeira mão, né? A notícia antes do jogo, pô. Oxe, fui eu e Minority Report. Não sei se você já viu esse filme. Antes do Não, crime acontecer, eu já tava chegando na. É isso, cara. Foi isso. Aí, pô, a partir disso aí bombou, né? E aí, cara, foi o desafio de criar as coisas, né? Porque internet é uma questão de você estar sempre buscando coisas diferentes e tal. Mas foi uma experiência legal. Fumagalli até entrou, não sei se ele continua na live. Fumagalli entrou Ribamar também, de 87. E Aqui? foi. Não sei se eles estão ainda, mas eles Eu chegaram a vi. entrar. Apareceu aí, Fumagalli entrou e Ribamar, de Eu achei 87. até. Eu chamei até Fumagalli para bater um papo aqui, mas acabou que ele não me deu resposta. Se ele tá aí, se ele tiver, ele diz aí se vai participar ou não. Ele Se tá tiver, participando. fala aí, Ele tá Fumagalli. participando. Ele tá participando. Ele tava participando de uma live com o Júnior Sim, Medrado. eu vi. Não sei se Foi ele hoje, saiu. foi hoje. Se ele topar, eu tava querendo fazer uma com ele, que a de Luciano foi muito legal. A de Sangalete semana passada foi muito legal Eu vi a de também. Sangalete, muito boa. Ele falou umas coisas também de bastidores ali complicadas, né? Foi, cara, foi. Inclusive, eu até esqueci de fazer uma pergunta para ele. Por que ele acha que a galera não quis mais ele? Ele soube através do roupeiro. Foi. E Sangalete estava num momento muito bom. A questão dele no esporte foi questão propriamente de Leão. Só Relacionamento, né? isso. Exatamente. Exatamente. Ó, tem dois colegas meus que entraram aí, ó. Felipe, fanático Bahia, ele é baiano, tá fazendo jornalismo lá na Bahia, meu amigo, fala muito com ele. E Rodrigo Serafim, que é meu colega lá na Unicap de jornalismo. Entraram aí, os dois querem ser jornalistas esportivos. Massa, boa sorte. E Rodrigo tá Não faço perguntando aqui qual foi o maior perrengue que você passou, em campo ou fora dele? Rapaz, que eu me lembre, cara, eu não sei o que seria realmente perrengue. Porque também tem uma coisa, bicho, que no futebol você fica meio que. Ó, vou contar duas histórias. Uma história aqui que eu não vivi o jornalismo, mas sabia da história, porque na época, quando eu comecei, as pessoas me contavam e eu também na época dos anos 80 eu mais ou menos me lembrava dessa história. Mas, por exemplo, um jogador que tinha aqui, não sei se vocês conheciam, um baiano, que jogou Do nos Náutico. 4 clubes aqui. Mas jogou mais tempo no Náutico, né? Ele jogou mais tempo no Isso. Náutico e ganhou mais destaque Uhum. no Náutico, né? Ganhou mais destaque nacionalmente no Náutico. Baiano, ele quando foi para vir para o Náutico, ele pegou o avião como jogador do Sport e desceu como jogador do Náutico. Chamado Balão, né? O velho balão. E aí, velho, como é que aí o cara é jornalista vai dar o. Eita, furamos aqui todo mundo. O Sport contrata baiano. Aí quando o cara chega aqui. Quando o cara chega aqui, tem. Como é que chama? O cara é do Sport, vê? Como é que o cara vai dar essa notícia? Né? Teve a questão de Carlinhos Bala,
que eu, por exemplo, dei em primeiro ano no blog a vinda dele para o esporte tinha ido para lá para Minas Gerais, e aí, para contratar ele, estava ainda nos rumores da questão E dele a vir torcida tem uma para rejeição ainda, né? Por causa do dedo que ele deu em 2006 e tal. lá e tal. E aí acabou que ele deu o esporte foi para lá, fez uma campana lá, e eu soube disso. Liguei para Bala negou, não sei o quê, mas eu já tinha toda a história. Fiz a matéria, mas depois começaram a negar, e você fica bem apreensivo, né? Porque, mesmo estando fechado, porque tá dando uma virada aí na história. E aí para você contornar, sabe? É um negócio que você. Isso vai ser inevitável, velho. Vai ser inevitável. Esses constrangimentos, não sei se acontecem. Principalmente hoje em dia com fake news. Eu me lembro de uma vez, quando o Sport tava para lançar a Loki, 2008. antes, ninguém tava dizendo que era Loki, tava maior, vai ser Adidas, vai ser não sei quem. Aí eu me lembro que mandaram para mim umas maquetezinhas da Adidas, uma marca do esporte. E aí, as camisas do esporte já estão sendo desenhadas. Aí eu liguei para um, bicho, velho, a galera tudo dizendo. Não, as 3 fontes que eu liguei, pô, isso aqui pra você, porra, mas é isso mesmo. E na época não era nem Zap, nem nada disso. Aí eu, não, é isso, eu botei. O cara falou, eu botar a um amigo meu, assim, ó, aí os caras já copiaram de não sei de quem, não sei de que, pô, velho. Caí na esparrela, tá ganhando, E hoje assim. tá E hoje é pior. muito Hoje tá pior ainda, tá porque o pessoal pior. tem muita facilidade de mexer em Photoshop, passa no WhatsApp, viraliza, você não Muito sabe se é pior, verdade, se não é. muito pior, muito pior. Então é duro isso, sabe, velho? É duro. Teve uns perrengues assim que, uma vez, as pessoas também se apegam muito ao título da matéria, sabe? Às vezes o cara bota um título mais duro, aí não lê a matéria, aí a matéria acaba sendo uma coisa certa, mas o título é mais impactante. Aí já aconteceu isso uma vez, eu fiz uma matéria de uma polêmica de um jogador do esporte que não queria assinar contrato com o esporte, eu coloquei a Pode dizer quem matéria era aí? normal. O Fabinho, é um jogador que era da base do esporte, Fabinho, Fabinho, que fez o que gol depois contra o jogou São Paulo em 2001, 1-0, não Foi, foi? gol de São Paulo. Um gol meio de Foi, redolero, dividiu assim, com o Rogério meio Ceni ali. correndo ele mesmo. Ele estava numa situação assim de que ele tinha. Ele estava no momento em que estava para renovar contrato, estava ganhando a titularidade de jogadores que veio com salário alto, e aí o empresário não queria que ele assinasse contrato com um salário baixo que o Sport estava querendo dar. Aí, quando eu fiz a matéria, os dois lados, né? Só que o título era meio duro, assim. Aí os caras vinham pra cima de mim e tal. Aí, ó, os títulos não somos nós que fazemos. Aí, na época, o repórter, o jornalista, pode fazer o título, dar a sugestão. Mas cabe ao editor aprovar ou não o título que você sugeriu. Às vezes dá certo, às vezes o editor vai lá e muda. Puxa por outro lado e tal. Aí, na época, o editor procurou um título mais duro, assim, não me lembro o título. E aí o diretor veio pra cima, veio reclamar e tal, na frente de todo mundo. Aí, mas enfim, faz parte. Felipe fez uma pergunta aqui, Fanático Bahia, o Instagram dele. Como você vê hoje que, como não tem necessidade de diploma, algumas pessoas entram no jornalismo sem ter. Mas como você vê a concorrência assim para disputar uma vaga, por exemplo, do cara que tem diploma para o que não Não, tem? veja. As empresas, pelo menos aqui em Recife, as empresas aqui, elas exigem ainda exigem o diploma. Eu, para ter a valorização do diploma, ou da profissão, tem que ter diploma. Precisa ter, entendeu? A gente precisa valorizar isso. A gente precisa valorizar as universidades, sabe? A Com gente certeza. precisa criar aquela carcaça de você ter a questão da ética, sabe? Porque senão vai virar uma bagunça. Teoria também é No importante, né? entanto, no entanto, veja, é o que eu falei para você, no entanto, um advogado pode fazer do Instagram dele, ou do site dele, ou de qualquer outro veículo, qualquer ferramenta dele, um veículo de comunicação para a área jurídica. Ó, vou aqui, você escrever, tem um boa eloquência, vou escrever aqui os meus artigos, tal, e eu não estou dizendo aqui que ele está sendo jornalista, eu não estou dizendo aqui que ele agora vai passar a cobrir todos os eventos jurídicos, o que ele escreve, não estou dizendo isso. Mas ele pode se transformar como é que chama? Um canal de comunicação para a área jurídica, para as pessoas que curtem aquele texto dele, sem precisar ser jornalista. E eu não estou chamando ele de jornalista, mas ele não deixa de ser um comunicador. Comunicador, Ele isso. vai lá,
Ele monta a estrutura dele lá, ou gosto de escrever, sei escrever, sei me comunicar bem, ou aqui, faço meus slides, joga, entendeu? Isso é impossível. Como é que você vai controlar isso? O que não pode é você dizer que ele é jornalista para isso, né? Isso. Não, eu sou advogado, sou jornalista. Aí tá, né? Também fazer esse registro. Fazer a saudação aí para Nó da Laranja, que faleceu hoje. Fiquei muito triste Fiquei muito triste mesmo, porque eu conheci Nó há um bom tempo, né? Lá nas coberturas do esporte. Hoje vi textos de amigos e rubro-negros, assim, Rogério, Fred Borba, Manga, Jean, amigo meu, Jean foi lateral esquerdo do esporte. Jean, eu vi começando a carreira no esporte, todos lamentando a morte do Nó, uma pessoa muito querida, muito engraçado ele era, figura. E, bom, fiquei muito triste mesmo. Muito triste e quero deixar um abraço para deixar, né, as energias positivas para a família. Tenho certeza que embora, o esporte vai fazer alguma homenagem para ele, porque ele merece. Então vamos voltar. Mas dá. Eu queria saber do rádio, né? Eu queria saber agora sobre tua experiência no rádio, isso. A gente falou do impresso, tu até entrou em outras experiências, mas falar sobre o rádio, né? Principalmente nos jogos, assim, transmissão de jogos é um consumo muito grande, né? Tem audiência muito grande. Várias rádios, né? Transmissão de jogos eu até tive algumas experiências, mas não foram tantas, pelo menos. Mas, assim, antes de falar da minha experiência em si, eu queria dizer, assim, que a transmissão do rádio para futebol, ela é uma coisa fascinante, porque, bicho, quando eu acompanhava, né, ficava em casa acompanhando, muitas vezes eu fui dormir no rádio ligado, ouvindo ali, até os últimos plantão e comentários do torcedor, as ligações e tal. Eu ficava fascinado porque, cara, o cara tava comandando a transmissão do estádio, um outro cara tava vendo a concentração do time adversário, do time da casa, o outro estava na concentração, né? O outro estava vendo torcida, todos os três se comunicando, né? E assim, o plantonista hoje, meu velho, fazer plantão hoje, não vou dizer que é fácil. O cara tem que estar, o cara é o primeiro a chegar, o último a sair. É duro. Mas hoje em dia, para você pegar um resultado do futebol do Acre, futebol do não sei das quantas, tem muitos sites que fazem, a transmissão o lance a lance não, mas o placar do futebol do interior, por exemplo, é um espetáculo, velho. Então o cara tá ali, ó, pega. Mas naquela época lá, velho, não existia isso. Aí como é que o Mané Queiroz, o saudoso Mané Queiroz, chegava e fazia isso? Velho? E no campeonato amazonense, como é que o cara conseguia amazonense é pau. Tudo, velho. Esse cara, meu irmão, é impressionante. Então, assim, o poder do serviço que é, assim, vamos dizer que domingo tivesse um clássico. Cara, aí o repórter chega de 2 da tarde, não vou fazer hipótese não, vou fazer R$1. A final da Copa do Brasil do Esporte 2008. Pô, velho, que serviço de todo mundo, cara. Não vou dizer rádio A, rádio B, eu estava na época do Jornal do Comércio, mas vou dizer que todas as rádios, todos os profissionais envolvidos, eles respiraram o jogo do início da semana até o último dia, até a hora que o Esporte conquistou o título. E durante a transmissão, a torcida aí do Corinthians, sabe, os serviços de venda de ingresso. Cara, esses serviços, eles são fantásticos, velho. E assim, a gente vive outro exemplo que eu dou isso é fora de esporte também. A questão da eleição, por exemplo. A cobertura que é dada para um serviço de eleição política e tal, ela é fantástica, velho. É para você ficar com o rádio ligado o tempo todo. É entrevista, é opinião, é uma entrevista de um cara, é o serviço na urna que tá quebrada, sabe? É uma coisa muito rápida e muito, como dizer, que atinge toda a população, que a coisa da internet ela não vai nunca chegar, tá entendendo? Então, o rádio, ele tem é uma coisa fascinante, cara. E assim, a minha experiência no Sistema Jornal do Comércio foram alguns jogos que eu comentei e participei de muitos, como é o nome daquele fórum esportivo, né? A gente participava de uma mesa pós-fórum esportivo, né? Acabava o fórum. Participei de alguns ao vivo, mas participava mais nos meus últimos anos numa bancada da bola aqui, Marcel Júnior, que está se recuperando, inclusive, está indo bem, fazia a questão do pós-jogo, né? A gente fazia inclusive, tinha uma coisa muito engraçada, assim.
Na minha época, que eu digo de criança, de adolescente mesmo, acho que nem adolescente, cara, criança, a Rádio Clube de Pernambuco, ela tinha uma resenha chamada Alvorada Esportiva, não sei se ainda tem, Tem, que ainda era das tem. 7h30 da manhã. Tem, pronto. Era 7h30 da manhã, cara. E aí, meu velho, essa resenha era apresentada por Adilson Couto, outro saudoso Adilson Couto. E ele, velho, ele fazia a chamada e vinham os repórteres dando flash, depois vinha de novo o noticiário, como você já escuta, era um programa de meia hora só. E, meu irmão, quando eu escutava aquele barulhozinho aqui, aí eu disse, caraca, velho, a resenha e tal, ficar louco, bicho, pra acompanhar e tal. Aí teve uma vez, meu irmão, que eu fiquei um dia 1º de abril, assim, aí eu me lembro que liguei a rádio, a Alvorada Esportiva, aí a Adilson Couto dando uns flashes, as manchetes, de Náutico e Santa Cruz Esporte, contratando jogadores bombásticos, jogadores que estavam no top do futebol brasileiro. Aí eu, caramba, velho, que o dia hoje promete, né? Só que ele dava a manchete e os repórteres não comentavam, não falavam assim. É estranho isso aqui. Aí no final da resenha, a Adilson Couto disse que era 1º de abril. Eita! Cara, aquilo aí eu fiquei revoltado. E aí, na minha ingenuidade, não é nem de experiência, que naquela época nem. Mas na minha ingenuidade, eu acabei que achava que aquilo ali era real, aquele tempo ali era real, e tudo era gravado. Eu só vim descobrir isso assim quando eu já estava no meio. Quando eu disse, pô, velho, os caras gravam, velho, e montam. Então dá para fazer a resenha de 7h30 da manhã, não precisa estar lá ao vivo. Hoje até que tem um cuidado, hoje é diferente essa questão de comentários, né? Tem a internet que ajuda a dar notícia de uma hora, mas na época não tinha isso. Então, eu falei isso porque quando eu comecei a fazer o Fórum Esportivo na bancada lá, que a gente fazia gravação pós-jogo, pós-Fórum Esportivo, era gravado tarde, era gravado mais ou menos 4 da tarde. E a gente tomava cuidado, tipo assim, vamos dizer que o Sport ou o Santo Ronaldo tivesse para contratar um jogador, a gente estava sabendo. Só, é o seguinte, a gente vai fazer a bancada aqui sem falar desse assunto. Porque para a gente não falar do assunto e acontecer, ou morrer o assunto. Né? A gente tem que fazer, ou até mesmo, às vezes, a gente até dizia, não vamos gravar não, porque vai ter uma coisa chata aí. Né? Não dá. Vai ter uma coisa que a gente pode comentar que é um assunto que a gente tem que comentar, mas que daqui para de noite pode o assunto morrer e a gente vai comentar uma coisa que já passou. Né? Às vezes a gente até nem gravava. Aí teve uma vez que eu fui para um jogo, um amigo meu encontrou um amigo meu de infância, me viu e tal. E na época o Fórum Esportivo era gravado num Pileque, um restaurante que tinha lá em Piedade. Sim. Aí eu ia, aí tinha um amigo meu que morava pro lado de lá. Aí ele chegou para mim e fez, Marcelo, pô, velho, eu vou qualquer dia desse lá para te dar um abraço lá, quando também se falou, eu disse, Marcelo, ele não diria Marcelo, só Marcelo, queria te dizer, não estragar esse prazer não, mas aquela parte ali é gravada. Meu irmão, o mundo do cara caiu, velho. O cara tá. Pode, Não consegui mais dormir. Ele não, ficou a noite toda. Pô, como é que é? Eu queria gravar. Aquela parte do debate lá, a mesa, é gravada de 4 da tarde e tal. Aí, assim, essas coisas, assim, hoje a praticidade da tecnologia nos proporciona muita coisa. A questão no blog do torcedor tinha a questão da JC Sport 10, que a gente praticamente criou para o blog, uma rádio no blog. E ali foi uma experiência muito legal, porque eu apresentava, meio que sem roteiro, meio que na base da raça, sem muita tecnologia, estrutura muito complicada, mas a gente queria fazer e fizemos. Ali me deu uma cancha mais de experiência de apresentação, de ritmo de apresentação, de ser como é que chama, o âncora do negócio, que foi a outra experiência que eu tive com a Rádio Globo, que é uma outra coisa, cara. Você ditar o ritmo sabe, é uma outra, e é muita coisa ao mesmo tempo, porque você fica com o WhatsApp ligado, a internet ligada, os companheiros trabalhando com a gente, tem um roteiro para seguir, aí às vezes eu estava fazendo produção assim, de tipo, convidar as pessoas para ir participar do programa, e aí às vezes o cara ligava para mim na hora do programa, e assim, você tem que ter a questão do foco para falar, e não se perder no seu comentário, enfim. Tem um monte de coisas aí a gente foi fazer umas experiências de apresentação fora do estúdio, aí eu não estou vendo o técnico de som que está no estúdio,
o ponto aqui tem aquele delay, Uhum. é uma outra coisa, uma outra maluquice que tem. Enfim, foi uma experiência muito legal, muito boa, por conta de ritmo e tal, de apresentar um programa, principalmente fora do estúdio, eu acho que uma coisa muito legal, o contato com o torcedor, acho boa. No blog torcedor eu tinha feito muitos eventos assim, o Sport 10, a gente fez muito resenha Sport 10 em cafés, em livrarias, fizemos em shoppings, com a participação do torcedor. Eu me lembro de uma vez ter feito um bate-papo com os goleiros, no dia do goleiro, Magrão, Gideão 26 de abril. 26 de abril. Só que acabou que não, esse 26 de abril desse dia que eu tô falando, acho que foi até num sábado. Aí não dava, acho que eu fiz numa terça o evento. E aí foi. Como é que se chama? Foi aparecer. Lotou lá, foi na Livraria Saraiva, a gente sorteou a camisa de cada goleiro autografada. Nossa. Aí foi um negócio muito, velho. Eu vi aí até um torcedor perguntando um evento que eu fiz. Foi. Esporte Jampa, o consulado do esporte de João Pessoa, tá sempre participando. Mandar um abraço pra ele. Foi, velho. Eu acho que ele foi lá, cara. Eu fiquei tão feliz quando ele foi, porque a gente fez um evento chamado Futebol Café e Arte. Tem até no Facebook a página ainda. A gente juntou um café que tinha com os Pinheiros, que era uma loja bem grande. A gente esvaziou a loja, botou camisas para expor, fizemos exposição de álbum de figurinha, quadros relacionados a futebol, música. Um amigo nosso botou músicas referentes a futebol. Velho, foi ex-jogadores, amigos meus goleiros. Pô, foi muito legal, cara. Aí passou o dia todo lá, velho. Começou de 10, acho que eu saí de lá umas 19 horas. Foi futebol de manhã, tarde à noite, cara. E saindo, entrando gente, a gente discutindo lá, fazendo troca-troca de figurinha, vendendo camisas. Foi um negócio muito legal, muito legal. Nossa. E eu tentei fazer outras vezes, só que o país, o Brasil, a gente não ficou com a cabeça muito voltada para a questão do futebol em si, da Copa, né? Assim, teve uma questão política envolvida, muito protesto, muita gente estava achando que era oportunista ter a Copa. Assim, é uma faca de dois gumes, cara. Pode ter gente, por exemplo, fazendo a questão do oportunismo, de aparecer e tal, como também tinha uma questão de você aprender muitas coisas em eventos de grande porte, como foi a Copa do Mundo. Só que a gente não aprendeu, né? Infelizmente, a gente não aprendeu. A única coisa que ficou, assim, como legado, assim, que as pessoas ainda usam, é aquela famigerada entrada dos dois times lá que entram, né? Eu acho aquilo um saco, pra ser bem sincero. Era bom quando era um vaiado e outro aplaudido, não era massa. Pô. Aplaudido, a vaiada, e tinha, eita, vai entrar, a expectativa da entrada. Pô, isso era muito legal. Entrava, hoje é todo mundo prefere lá e tal. Aí voltando ao evento. Eu peguei ainda quando entrava separado. Qual a tua idade, Paulo? 29. É meu segundo curso de jornalismo, na verdade. Eu sou formado em Direito, sou advogado, mas não senti aquele. Quer dizer que é direito, é direito que é errado. Não, eu quero ser jornalista. Que bom, cara. Parabéns, parabéns. Ó, vamos falar agora sobre o período em que tu foi comentarista no Sport TV, no Premier, né? 2014 a 2018, até me confirmasse o ano exato. E tu cobriu muito jogo de esporte na Náutico Santa, né? Em Série A, Série B. Conta como foi essa experiência aí. E rapaz, eu tive aquele jogo, para mim, um dos melhores jogos que eu já vi, aquele 5-3 do Sport contra o Santa. Ah, legal. Um jogaço. Jogaço. Um jogaço. Eu comentei aquele jogo, eu fiz com o Rodrigo Raposo. Mas aquele jogo é um jogaço, não só pela quantidade de jogos, mas pelo lá e cá, e as duas equipes fizeram duas boas partidas, né? Lógico, Santa Cruz perdeu, o torcedor do Santa Cruz vai ficar puto e tal, né? Não quer que o time perca, mas Santa Cruz fez um ótimo primeiro tempo. Foi. Só que deu uma caída, vacilou, o time o time do Sport aproveitou e venceu a partida. Mas assim, vitórias assim de virada, vitórias assim de muitos gols, ele é muito traíra pro comentarista, né? Tive essa experiência e tive uma outra, acho que talvez a minha primeira experiência como na Globo, na Premier, foi Náutico e ABC lá em Natal. Foi 3-3 o jogo. Jogaço então assim, também. Foi um bom jogo, agora só foi gangorra. Porque quando você pensa que o time que fez 1-0 tá deslanchando no jogo, cresceu, a outro lá vai lá e pô, empata. Foi o que aconteceu no jogo lá do Náutico, né? Toda vez que eu dizia que o ABC tava bem no jogo, que ia dominar e tal, o Náutico ia lá e gol.
caraca, velho, agora eu... ficou alternando os dois times. Os dois times viviam dois bons momentos. Mas é uma experiência muito legal. Teve uma... o jogo contra o ABC, lógico, foi mais tenso, porque antes do jogo começar, existe uma preparação muito grande. Assim. Passagem do que é para ser dito em relação à ordem de cada um vai falar, o que, é que cada um vai falar, tem o tempo também. O delay é pequeno, mas tem. As pessoas passam o tempo todo falando no seu ouvido, né? Tem que ficar atento no jogo. Bate um friozinho na barriga nos primeiros jogos, tá? E assim, e principalmente esse jogo contra o Náutico ABC que eu falei, que foi lá e cá, assim, era uma hora era um, era hora era outro. Isso você fica tenso. Ó, E aí, entrou o Bruno Mineiro aí, ó, autor do gol do Serra Dourada. Abraço, Bruno Mineiro. ô Bruno, Bruno, que massa, cara. Qualquer dia disso vamos fazer uma live aí com ele. Depois manda um abraço aí pra Bruno Mineiro. Beleza. Aí, cara, pra esse jogo aí do Bruno Mineiro eu fui. Quase que eu ia entrar aos 45 minutos do segundo tempo com repórter de pista da Rádio Jornal. Porque eu fui pelo blog para fazer tipo na época não tinha live, essas coisas, eu tava fazendo como se fossem umas fotos pro Twitter, sabe? Tava no blog a foto do torcedor, fazia a foto, botava do torcedor, o torcedor tá aqui, como se fosse um diário de viagem, né? E aí, cara, a gente na noite anterior tinha jantado, eu, o Elton Araújo e o pessoal da Rádio Jornal, o pessoal, os amigos da imprensa. Eu não tinha ficado no Hotel do Esporte, tinha ficado no outro, e eu acho que o Elton estava no Hotel do Esporte. E aí o Elton começou a passar mal. Quando chegou no estádio, o Elton piorou. E eu fiquei na arquibancada e ele estava na pista. Aí daqui a pouco estava para começar o jogo, os times já estavam dentro de campo. Ligam para mim, a Rádio Jornal liga para mim e faz: ó, tu estás aonde? Eu só estou aqui na arquibancada, só entra no campo, vai fazer o jogo porque o Elton tá passando mal. Caralho, eu não tinha escalação do esporte. Eu não tinha nada, não tinha nada. E aquele jogo foi um dilúvio, não foi? Foi. Aí eu desci para o campo, fui pro campo. Cheguei lá, tava o Elton lá, realmente mal. Aí eu entrei e falar com um cara que tomava conta das camisas para quem fica na pista, né? Porque quem tá na pista tem que usar um colete. Aí, o que é que aconteceu? O cara não deixou eu entrar, porque já tinha um do sistema Jornal do Comércio. Aí eu disse, cara, mas... Aí eu comecei a discutir com o cara. Cara, o cara tá passando mal, eu preciso fazer o jogo. Ele vai devolver, o cara. Eu tô pegando com você, mas ele vai devolver. Aí ele resolveu, não, eu vou com você, vai pegar a camisa dele. Cara, eu contando pra você aqui agora, eu fiquei pensando, meu irmão, eu tava fazendo meio que um suicídio assim também, porque eu não tinha informação nenhuma da escalação. Porque o que é que eu fiz? A escala era o seguinte, eu fui pro estádio para fazer torcida, fazer o pós-jogo com o time e tal, e deixei o repórter aqui fazendo isso. Então, ou seja, quem tinha a informação da escalação e tudo era o repórter daqui de Recife. E eu lá não tinha nada, não tinha notado nada. E eu disse, meu irmão, aí eu indo a caminho para o Wellington e pensando assim, meu irmão, como é que eu vou fazer o lance a lance do jogo? Eu não tenho escalação nem nada. E acabou que quando eu cheguei, eu era meio mal, pensei, não, deixa que eu faço. Deixa que eu faço, eu vou fazer. Aí tá bom. Aí parou, aí eu voltei para arquibancada. Eu ia ficar na arquibancada, só que eu olhei pro meu celular, o celular tava com a bateria arriando. Eu disse, cara, mas o grande lance do negócio era fazer pós-jogo. Porque eu tava ali, não tinha como celular. Muitos rubro-negros em Goiânia, não foi? Muito. Aí o que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou pra cabine, vou carregar o celular, depois desço para assistir o jogo e fazer a festa de torcida. Só que nessa de carregar, que eu entrei na cabine, caiu o temporal, né? Aí eu desci, mas já fiquei lá. Fiquei na cabine, assisti o jogo na cabine, e quando acabou foi que eu desci para acompanhar o torcedor. Mas voltando para a TV, a questão da TV é bem diferente, porque da rádio, quando eu comentei da rádio, ela chega pai bola, puf. No comentário da TV, não, tem toda uma parafernália, a preparação, o ângulo ó, fica aqui, fica mais pra cá, ó, antes do jogo, Rodrigo fala tal coisa, depois vai chamar não sei o quê, depois vai fazer isso. Há um treinamento, assim, antes, sabe? Uma orientação antes. É muito legal esse momento. Só que teve um jogo que a gente não teve nada disso, e aí foi uma coisa que virou um pandemônio pra gente. Porque quando a gente chegou em Salgueiro, foi um jogo Salgueiro Esporte, com 0-0, inclusive.
Ainda teve esse detalhe, né? Foi aquele das mariposas, foi? Foi. 0-0. Jogo chato danado. É. Aí o danado, porque quando a gente chegou lá e foi uma viagem complicada. Você vai para Juazeiro para poder ir para Salgueiro. E aí a gente chegou lá, o ônibus que tava, o caminhão que faz a transmissão ao vivo, tinha dado curto-circuito. E não ia ter transmissão, velho. A gente ficou lá parado, nada de se comunicar com ninguém e tal. Aí quando tava para começar o jogo, disseram pra gente, ó, começa a transmitir, a gente vai transmitir, vamos conseguir. Agora vai ser durante o jogo. Então quando começar o jogo, toca o jogo. Aí a gente não treinou nada, velho. Aí a gente não treinou absolutamente nada, assim, não se preparou se concentrou para isso. A gente passou o tempo todo antes do jogo, ao invés de se concentrar para a transmissão, a gente ficou preocupado com os problemas que estavam acontecendo. Aí quando aconteceu o jogo, aí tava o Rodrigo fora da sua concentração, né? Evidentemente. E para mim, estava sendo tudo uma novidade também. Era a primeira vez que estava acontecendo comigo aqui. Então, foi uma coisa. Aí, lógico, a transmissão não foi redonda, é evidente, mas foi uma experiência que a gente traz, né? E que tem a questão da preparação, da concentração. Por exemplo, quando eu fiz os primeiros comentários em rádio e tal, quando eu começava a falar, a porta não podia abrir uma porta, assim, que eu já olhava para a porta, sabe? Alguém chegasse, aí eu perdi. Hoje eu não tenho mais esse deficiente. Mas por quê? Porque você vai fazendo. As coisas você vai fazendo, você vai aprendendo, você vai ganhando mais confiança. Isso é de experiência, isso é de tempo. Né? Isso é natural que aconteça. Então, uma questão dessa, eu tenho certeza que se acontecer de novo, o Rodrigo não vai fazer o que aconteceu lá. Durante a transmissão, houve muitas lambanças que as pessoas mandavam, eita, o que está acontecendo com vocês aí e tal? A galera no WhatsApp. Foi uma coisa muito maluca mesmo. Ó, Daniel Maciel fez uma pergunta, eu tinha até fixado aqui. Qual a sua opinião sobre um jornalista esportivo assumir o time que torce? E também o História do Leão e Fanático Bahia. Os dois perguntaram qual é seu time. Eu vi aí. Não, eu sou esporte, sou rubro-negro. Eu não vejo problema nenhum, velho. Uhum. Assim, você tem que você torce, sabe? Mas respeito também quem não quer dizer. Tá? Né? Vai ser muito difícil para mim, porque eu tô já ligado a muita coisa do esporte. Então, é bom saber esse teu exemplo aí. Não, veja, é um processo que é o seguinte. Isso é uma escolha minha. Eu não escondo que sou rubro-negro. No entanto, você não vai me ver com camisa do esporte. É uma questão que eu me preservo. Eu não quero ficar, tipo... Eu não me sinto à vontade. Eu não vou mais para estádio de futebol, mesmo estando de folga e indo para o estádio de futebol com meus amigos. Eu não estou indo mais para me divertir só. Eu vou para ver o jogo. Sim. Eu tenho meu blog, que está parado, mas tenho aqui, de vez em quando escrevo, está parado por conta do momento. Não tem sentido eu escrever agora. De vez em quando mandam alguma coisa para mim, eu coloco. Mas eu não me sinto à vontade, tipo, vou opinar e vou vestir a camisa de um clube. Sim. Do esporte. Eu acho que não fica legal para mim. Entendi. Mas isso é de cada um. Tem gente que vai, se sente bem, tranquilo. Tô de folga, vou com o meu time. Eu não acho legal, cara. Eu volto a falar, pra mim, eu não me sinto legal. Mas quem vai, quem trabalha, quem quer vir com a camisa, com a bandeira, tá? Eu respeito. Agora, tipo, aconteceu por exemplo, o jogo de Goiás, meu clube deu exemplo. Vamos dizer que eu tivesse ido pra torcer. Aí tava lá no meio do esporte, ó, Marcelo, desce aí pra fazer o jogo. Rapaz, não vou não, porque eu tô com a camisa do esporte. E aí? Entendeu? Assim, o jornalista tem que estar o tempo todo, sabe? Marcelo, o Eduardo Araújo passou mal, velho. Desce pra poder. Rapaz, não vai dar não, porque eu tô com a camisa do esporte. Não dá, né, velho? Ó, eu fui pra Copa do Brasil, a semifinal do Esporte Vasco. Eu fui pro Rio de Janeiro e eu desci do aeroporto, fui pro hotel, deixei as coisas e segui direto para as Laranjeiras, onde o Sport ia treinar. E eu fui com a camisa do Schalke 04. E acabado de comprar uma camisa do Schalke 04, uma promoção filé na Centauro, lá a propaganda aí. E aí eu fui direto para lá. Cara, o cara não deixou eu entrar, velho. Porque eu tava com... eu tava com a camisa do Schalke. Só, camisa de clube. E era só... neutra, né? Neutra. Hã?
Aí eu, não, você tá com a camisa. Eu tinha deixado, tava na agitação tão grande do meu treino, que eu tinha esquecido até que eu tava com a camisa do jogo 04. Aí eu, caraca, mas peraí, pô, isso aqui é. Não, pode não. Aqui o conselho só libera camisa do Fluminense. Quer uma camisa de treino? Aí eu disse, não. Aí eu disse, cara, não. Eu não quero não, sabe Engraçado. por quê, velho? Eu Eu disse fui... assim, sabe por que eu não quero? Eu disse assim, sabe por que eu não quero? Porque eu vou estar acompanhando o treino, a Globo tá aí, aí eu vou, a câmera vai focar aí, e aí eu vou aparecer com a camisa do Fluminense. Aí ele fez, mas conhece alguém do esporte aí? Eu conheço. Pronto, cadê a camisa do esporte? Eu também não vou fazer isso. Aí eu também, a mesma coisa, eu vou ficar cobrindo lá e vai aparecer lá, aí eu tô lá com a camisa do esporte. Aqui em Salvador foi meu amigo André Galindo, que tava lá, aí ele tava com a camisa branca dele lá, ele me deu uma camisa branca, e eu entrei. E fui fazer o treino. Já nos minutos finais do treino. Eu disse, caraca, velho, que rigor, velho. Eu disse, meu irmão, quem é seu superior aí? Eu quero falar, não, não pode não, tá decidido, é isso mesmo. Eu, tá bom, beleza. Aí, assim, lógico, volto a dizer, porque você com a camisa não vai conseguir. Mas é por questões assim, eu não vejo, assim, de respeito a quem gosta de me ouvir, gosta Pô, já pensou aqui, eu e você aqui, vamos debater o jogo esporte não sei quem. Aí eu tá com a camisa do esporte aqui, conversando com você, como é? Uhum. Entendo. Dois torcedores falando do esporte, né? E meu papel não é mais torcedor no sentido, vamos dizer assim, genuíno da palavra, né? Porque, assim, eu considero torcedor, quero que o Náutico Esporte, Náutico Santa Cruz também cresçam, Eu também né? Eu acho assim, acho que é inclusive, brincadeira, mas eu também torço para Náutico e Santos estarem bem também. não, a rivalidade ela tem que existir entre as torcidas. Um querer ganhar do outro e tal. Mas eu só não gosto dessa questão de que querer que um derrubar o outro, sabe, velho? Uhum. Eu acho que o futebol pernambucano, ele patina muito por conta disso. É Exatamente. a. Pô, se o esporte tá bem, traz os outros também, pô. Já pensou os três bem? Tá, tudo bem. Um na primeira, os outros não estão na primeira, mas tá na segunda. Ou dois na primeira e um na segunda. Aí não, aí tá aí, um em cada divisão. Aí fica um querendo que o Santa Cruz, que o Náutico caia para C e o Sport caia para B. Como é que a gente vai ganhar com isso? Até a gente, pô, vou me incluir nesse universo que você está querendo ser plano esportivo, até a gente perde com isso. Pô, eu fui para Santa Cruz e Marabá, lá na, acho que foi Série C aquilo Série ali. C. Foi. Eu fui para aquilo ali, cara. Pô, Carlosão lá. Pô, a pior coisa do mundo é você fazer cobertura do jogo depois do jogo que o Santa Cruz foi eliminado. Ninguém queria falar. 2012, O não presidente não foi? queria falar. Foi. A diretoria não queria falar. Sandro não queria falar que era o diretor. O treinador, quem falou foi Zé Teodoro, mas Zé Teodoro praticamente pedindo pelo amor de Deus para ficar no Santa. Era só o que ele falava. Os jogadores não queriam falar. Clima chato. Mas voltou pro hotel. Ficou lá todo mundo. Pô, é que dificuldade. E sem falar no desenvolvimento. O que falta ao futebol brasileiro pernambucano é uma regularidade. Sim, sim. E uma progressão. Pô, Parece gente, que é o quando o seguinte. time tá bem, vem uma gestão seguinte e desfaz no que estava sendo feito. Não, 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 e é outra coisa. Botar no papelzinho assim, o cara, é o seguinte, por exemplo, aqui, eu preciso arrumar esse quarto, depois eu preciso arrumar a sala, arrumar não sei o que, isso aqui, pronto. Hoje eu vou arrumar esse quarto, arrumo o quarto, arrumou, pronto, agora eu vou arrumar o outro, a sala. Aí você vai lá, arruma a sala. Arrumou a sala, arruma outro quarto. A vida da gente é assim, né? Nos clubes daqui, nos clubes e no futebol de uma forma geral, é assim, o quarto tá bagunçado, pronto, bota baixo plano aqui, beleza? Isso. Pronto, arrumou. Aí acabou o campeonato, acabou do seu a temporada, sai tudo. Aí você vem de novo pra cá. Porra, velho, Exatamente. não consigo conceber isso, sabe? É um negócio fora do não. Agora, pô, eu já escrevi, eu tive a felicidade de escrever no início a biografia de Givanildo. Ah, Eu eu vou sou falar doido para sobre isso. reescrever, Vou falar sobre isso. porque eu sou doido para reescrever, porque eu já não escrevo mais daquela forma que eu escrevia. O jeito que eu escrevi daquela forma, quando eu leio, eu não gostei. Eu não tinha uma abertura que eu tenho com o Givanildo hoje. Eu não tenho a experiência que eu tenho hoje como profissional e como pessoa também, e como escrita. Então, assim, são coisas que eu queria reviver. E se o futebol pernambucano fica patinando desse jeito, eu posso escrever 200 livros aqui que ninguém vai dar atenção, sabe? Ninguém vai dar atenção. Quando é que a gente vai ter um profissional como o Givanildo, campeão diversas vezes aqui? Não vai ter mais nunca. A gente não tem um futebol estruturado. Tá entendendo? Nesse patamar que a gente tá que eu fico muito triste. Isso.
História do Leão tá lembrando aqui, Carlos Júnior, que é difícil até lembrar a última vez que os três foram primeira divisão. Foi 93 a última vez. 93, mais um É campeonato que campeonato de foi chave, né? ampliado Isso, por exatamente. conta do Grêmio. O Grêmio tinha sido rebaixado e Exatamente. tal. Aí Exatamente. fizeram um campeonato, eu nem Mais de considero. 30 times foi. A Vitória foi vice-campeão brasileiro Foi. aquele ano. Vamos falar agora sobre teu lado escritor, né? Você falou aí que já fez biografia de Givanildo, escreveu um livro sobre Cook, que eu encomendei essa semana, inclusive. Não é porque eu sou torcedor do esporte que eu não me interesso, me interesso muito. Cook é um jogador emblemático do futebol pernambucano. Olha, meu amigo Diogo Menezes aí, grande jornalista, viu? Depois aí, ó, Diogo Menezes, grande jornalista, homem forte de Jornal do Comércio hoje, né? Um grande abraço, tá na audiência aí. Beleza. É figura, viu? Abraço aí. Importante aí. Rubro Negro também, viu? Rubro Negro aí também. E desse seu papel de escritor aí, ó, o principal eu vou destacar esse aqui, ó. Eu vi meu time campeão do Brasil. Eu li essa semana, que eu ganhei no sorteio, né? Você veio aqui entregar, eu li. E assim, ele se pretende para um público infantil, mas ele é muito interessante. Eu vi detalhes ali, né? A menina falando, pô, Durval nunca bateu uma falta. Todo mundo que estava naquele jogo conhece alguém que fez esse comentário na hora. Todo mundo. Conta como foi a ideia de escrever esses livros, e principalmente esse do esporte campeão da Copa do Brasil. Bom, a primeira aventura, assim, como questão de escrever para escrever livros e tal, foi... Cara, tudo na vida da gente só pegar aqui um... tudo na vida da gente é desafio, né, meu irmão? Acabei fazendo uma besteira. Eita. Tudo na vida da gente é um desafio, né, velho? E assim, tem um determinado momento, naquele momento lá do 2005, que eu tava me sentindo meio que, pô, preciso fazer alguma outra coisa pra dar uma sacudida, né, na nossa vida, fazer uma experiência nova. E eu queria escrever um livro, aí eu pensei, pô, escrever um livro, contar uma história de alguém. Eu tinha lido 2 livros maravilhosos, Anjo Pornográfico, a biografia de Nelson Rodrigues, e tinha lido a biografia de Garrincha, Estrela Solitária. Ambos escritos pelo jornalista e escritor Rui Castro. Tá na cabeça Rui Barbosa, mas Rui Castro. E aí eu fiquei fascinado pelos 2 livros, né? 2 livros maravilhosos, cara. Livros que você se emociona, chora, ri, tem tudo ali. E aí eu disse, pô, eu preciso escrever alguém sobre alguém. E aqui nós estamos precisando de dar uma sacudida na literatura esportiva, né? E aí eu pensei até um dia, fui para um programa pós-esportivo, eu não estava nem na rádio. Aliás, eu estava na rádio, estava na rádio. Foi um dia que Givanildo foi. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu disse, caraca, Givanildo é o cara, velho. Esse merece uma biografia. Aí eu falei para Álvaro Claudino, que era o assessor de imprensa do Santa. Aí Álvaro falou com ele topou conversar comigo, eu fiz de todas as formas para facilitar a história. Ele, beleza, aí ele fez. Só que, cara, foi a primeira vez que eu tive um contato direto com o Givanildo, né? Givanildo é um cara fechadão, né? Um cara muito na dele, um cara honesto, sincero, gente boa. É chato, ele mesmo diz que é chato, então eu posso dizer que ele é chato. Mas ele é chato do cara do bem. Ele é um cara que quer a coisa certa, ele quer uma coisa daquele jeito que ele acha que é. E a gente tem que respeitar, e respeitar ainda mais a história dele, né? Ele é um grande profissional vencedor. Então, assim, o cara abriu as portas, foi fazer e tal. Mas ele estava fechado, ele não me conhecia. Foi um pouco... Para você entender, em nenhum momento, em nenhum dia a gente saiu para um jantar para conversar, que é quando você flui, né, a história. Então, assim, o formato do livro meio que sabe, a linha de condutora do livro, assim, foi meio que tentando ver essas biografias num aspecto englobando o que estava acontecendo no mundo agora. E acabou que eu achando que... mas foi uma vitória, foi muito legal ter feito isso. O evento foi... E aí acabou que vê que coisa, o livro foi lançado no ano anterior, no ano seguinte. Givanildo já não estava mais no Santa, foi para o Atlético Paranaense. Sim. Mas quando ele foi para o Atlético Paranaense, eu já estava praticamente terminado a entrevista, eu estava só escrevendo. E quando ele veio jogar com o Atlético Paranaense aqui, a gente lançou. Ele jogou com o Atlético Paranaense aqui em 2006, já ganhou do Santa Cruz 2-1, e na segunda a gente lançou um bar que tinha aqui no Espinheiro chamado Spirit, tem uma pegada de futebol e tal.
E aí, pô, foi muito legal, jogadores do Santos foram, amigos, enfim, uma experiência muito legal. E aí você começa a passar gosto de ter aquilo ali. Só que eu ainda demorei para escrever outro, né? Demorei e tal, e depois os últimos eu acabei enveredando para a questão de infantil. E aí eu escrevi Pedrinho e a Estrela da Sorte, que até agora vem dando resultado, assim, em termos de produtos que a gente já alcançou, mas a gente, eu acho que tem potencial para muito mais. Mas agora a gente não tem como pensar nisso nesse momento com essa parada. E a questão do EBA foi, eu queria homenagear a questão da conquista do esporte e deixar viva essa conquista, né, de 2018, de 2008, eu lancei em 2018, e eu queria dar um formato diferente a ele, né? E aí o formato que eu encontrei foi questão, primeiro, do quadrinhos, né? Eu acho que eu não sei se tem algum livro quadrinhos para falar do futebol pernambucano, e botei a questão infantil porque eu estou atingindo dois públicos. Se eu escrevesse para adulto aqui, eu ia escrever apenas o adulto. Isso, exatamente. Para criança, eu estou escrevendo para criança e para o pai que gosta, que quer ver o filho lendo, e enfim. É isso, ó. Um abraço para o Copa do Brasil. César, vou mandar a sua, hein, César? Agora, César, vamos campeão da Copa do Brasil 2008, hoje é o técnico do Sub-20 do esporte. Exatamente. E aí, velho, eu quis fazer quadrinhos, que é uma linguagem também universal, colorido, enfim. E as coisas foram acontecendo, foi difícil fazer. O lance que você estava falando aqui, ó. Gol de Duval. Isso. Aí você vê uma coisa, eu escrevi assim, de cabeça, fazendo o lance a lance e tal. E aí, depois, quem fez o desenho, foi o Mano Lee, ele foi dando sugestões. Por exemplo, esse lance do Duval mesmo não estava desse jeito. Foi ele que deu a sugestão. Uhum. Ele começou a valorizar as imagens dos gols mais importantes. Entendeu? Por exemplo, essa aqui foi uma sugestão dele. Ele quis homenagear Romerito, naquele jogo contra o Palmeiras. Sim, que atuação. E aí ele fez um quadro a quadro da jogada do gol de Dutra. De Dutra, sim. Que praticamente foi Romerito, foi o cara. Isso. E ele fez essa homenagem a Romerito. Entendeu? Então, esses detalhes foi feito durante a produção da revista. Eu não tinha tido essa ideia, não tinha tido essa sacação, até por conta da minha inexperiência como um quadrinho. Agora, os ângulos, a questão por exemplo, essa cena aqui, é uma questão que foi dada por Mano, ele que fez o desenho. E aí eu conto a história de dois garotinhos que têm a superstição, né? Tá sempre envolvida, Luiz Ju. Né? A questão, exatamente. E aí a questão da família, sabe? Do amuleto da sorte, da união da família. E pela primeira vez para a ilha, né? Ir pela primeira vez à ilha, sabe? Ir a vitória do título, sabe? E no final, assim, meio que eu homenageei meio o clube, assim, porque eu coloco eles passeando na sede social do esporte, sim, sabe? Então teve um monte de coisa que foi se desenvolvendo durante a produção. Essa história do Duval mesmo, por exemplo, tem uma história que você não sabe muito bem. Eu tinha colocado, a gente tinha feito desenho da Copa do Duval, e a bola, aí quando veio o primeiro desenho para mim, você sabe, eu tô falando do gol do Duval, você tá vendo o gol acontecendo. Com certeza. Aí a bola não estava indo na direção que o torcedor, que a bola foi realmente. Aí eu disse, quando ele veio o desenho para mim, eu só, o desenho tá massa. Agora, a bola não veio daqui não, a bola veio de cá. Porque eu tenho certeza que o torcedor vai chegar para mim e vai dizer, logo esse gol lance aqui tá errado. Logo esse gol, pô, esse gol tá errado. Aí é assim, pô, assim. Massa. Ó, fanático Bahia tá te dando parabéns ali pelos quadrinhos. Você tinha uma surpresa, né, com essa revista aí. Fala aí qual é a surpresa. Não, eu vou fazer o sorteio aqui, vou fazer o desafio aí. Massa. Eu vou fazer a pergunta. Quem responder primeiro, aí você que controla a pergunta, tá? Olha, primeiro a responder vai ganhar, hein? Se liga aí que ele vai perguntar. O Fanático Bahia tá querendo uma revista, cara, eu vou mandar pra você. Tem correio aí esse período aí? Tem? Rapaz, cara, eu vou ver como é que eu faço. Ele mora em Feira de Santana, não sei. Pô, deve ter, cara. Não sei, eu tô falando lá logo que chega, lógico que chega, né? Mas eu tô falando que tá aberto. Sim, tá? sim. Tô fora.
Vamos lá. Vai, pergunta aí. Quem responder primeiro ganha. Quem foi o autor do segundo gol do Sport na vitória sobre o Inter de Porto Alegre na Ilha do Retiro por 3-1? Olha aí, quem vai acertar? Eu sei a resposta. Tô esperando aí. O segundo gol contra o Inter, naquele 3-1, quem fez? Cadê? Vamos lá, galera. Oxente. Cadê o conhecimento aí? Ih, rapaz, tô no Google. Tô no Google. Tô no Google, rapaz. Aí Tô no não, pô, Google. já era pra ter respondido. Aí, rapaz. A galera aí, eu achando que não tem muito rubro-negro aí, não. Roger, ó. Eita, aí, ó. Marcelo acertou. Roger. Rapaz, teve que ir no Google, pô. Teve que ir no Google, rapaz. Ah, Ó, pai. apareceu um bocado de Roger agora, mas o primeiro foi Marcelo. Marcelo Agora Menezes. já era. Agora foi o Marcelo aí que mandou É, aí. Manda aí depois Manda aí minha mensagem, o endereço e tal, que a gente vê como é que faz. E falando beleza. Bahia, eu vou ver como é que eu Marcelo faço mora isso na Lagoa aqui. do Araçá. Marcelo estudou comigo Ah, no é? ensino médio, Qual a escola? Santa Maria. 2008 a gente se Eu formou. estudei. Ah, tá. Eu estudei em Santa A Bárbara, gente cara. se Aí formou mora no ano do título da Copa do Brasil, no colégio. Ah, bem que bacana. Minha filha nasceu no ano. Minha filha nasceu no mês. Minha filha nasceu no dia 30 de junho. Hum. E o jogo foi dia. Então era para ter perguntado a data, né? Qual é a data da conquista? Eu ia ver se alguém lembrava. 11 Mas de, agora já 11 sei. de junho de 2008. 11 de junho. Exatamente. Ah, Massa. então pronto. É Marcelo, né? Marcelo. Marcelo, manda lá seu endereço lá, que aí eu mando para você. É Beleza. caminho, até é feito você. Assim, para casa dos meus pais, aí eu vou lá. Massa. O Santa Bárbara fica em Ibiriteira. Eu estudei 3 anos lá, cara. 3 anos. Massa. O Fanático Bahia está dizendo que vai pedir, será um prazer, mais um pro acervo de livro do futebol nordestino. Ele gosta muito do futebol nordestino, a gente conversa Cara, muito sobre isso. eu peguei aqui para mostrar, cara, que é o seguinte, o livro de Cook, ele é um livro que faz parte de uma coleção Sim. chamada... Eu encomendei a coleção toda. Tem de Chiquinho, de Zé do Carmo, de Roberto Massa. Dornelas, Joana Aí, todo mundo Maranhão, aqui. Joana Maranhão, Roberto né? Dornelas. Roberto Dornelas, Chiquinho, Ivanildo Vasconcelos, Samira Rocha, Zé do Carmo, Zé do Carmo, grande figura. Zé do Carmo lá. Aí aqui é outro livro de Cook. Meu irmão, o processo de escrever esse livro aqui, esses livros, daria um outro livro, velho. Devia ter um outro livro. Os bastidores de escrever esse livro. Que, meu amigo, cara, foi novela, viu, velho? Foi novela. Mas o bom que saiu e foi legal. Conheci muitas pessoas. Acho que passei uma experiência boa para quem escreveu. Tinha pessoas aqui. Porque assim, eu quis a experiência para quem nunca teve experiência de escrever. E aí foi legal a interação. Um bocado de No gente site da perguntando CEP, aqui, ó. Eu encomendei no site da CEP, ó. Daniel Maciel, História do Leão, Esporte Jam. Encomendei essa semana a coleção completa, velho. Encomendei os 8. Espero que chegue, né? Que não tenha lockdown aí, que chegue, né? Porque vai ser um passatempo bom. E eu queria aproveitar e parabenizar você também, porque o seu perfil lá tem a questão dos números lá. Isso. Eu fico impressionado ali. Eu sou fanático por isso, velho. Gols, assistências, títulos. É engraçado, velho. Como eu sou do jornalista das antigas, vamos dizer assim, eu não me ligo muito na questão dos números. Eu me ligo mais na história. Sim. Eu tenho uma relação, uma memória para futebol, para minha vida, muito grande, assim. Música também, eu tenho esse apego também. Tipo, eu me lembro do lançamento do disco tal, e isso me lembra no momento em que eu tinha isso, tal coisa em casa, sabe? Sim. Eu sempre faço essa relação, associa sabe? a época, né? Eu gosto muito disso também. Se alguém chega para mim, ó, esse negócio foi o dia que o Sport... O que é que tem a ver? Não, que eu associo. Então, eu tava vendo teu perfil lá, eu falei, meu irmão, eu peguei muita briga no Jornal do Comércio, que eu também era muito tarado com o número. Eu disse, velho, eu acho que número interessante é uma curiosidade, mas assim, ela não define uma coisa assim, tipo, 90% dos times, por exemplo, Copa do Brasil do Esporte 2008,
Se fosse pelos números, o Sport estava perdido. Sim. Porque 90% dos times que ganham o primeiro jogo por 2-0 ganham a Copa do Brasil. Sim. Mas o que é que esse tipo de esforço tem a ver com o que aconteceu? Nada. É uma curiosidade, é válido isso. Para esse perfil de trabalho que você faz. Ok, legal, bacana. Mas isso a gente não pode se aprofundar nisso como uma coisa, né? E o seu trabalho, o trabalho de História do Leão, que eu acho também outra coisa A gente faz muita coisa vendo... junto, a gente faz muita coisa junto. Eu passo um gol, ele procura o vídeo. A gente faz muita coisa junto. Não, essa semana eu tava vendo o Didenô, velho. Caraca, bicho. O Didenô, meu irmão. Teve outro lá que ele fez lá que eu disse, meu amigo, eu não sei se foi o pessoal da História do Leão que mutou o lance completo do gol do Sport em 82 contra o Flamengo, que foi anulado. Que eu achei engraçado que o jogador do Sport fica com a bola pra lá e pra cá assim, e ninguém chega junto. Como um futebol diferente, né? Muito diferente. Muito chega, diferente. O Sport TV passou a Copa de 98, um mês atrás, mais ou menos. 98 já era bem diferente, imagina anos 80, né? Bem diferente. A Copa de 82, eu vi no dia. Ó, de 82 para cá, eu já vi Brasil e Itália de 3-2, já vi umas 10 vezes. Cada vez eu vejo esse jogo de forma diferente. Né? Eu fico aqui na televisão olhando, eu vi essa danada desse jogo no dia, velho. E assim, eu vendo o jogo agora, eu disse, caramba, como o Brasil jogou mal, velho. Como o Brasil jogou errado. Eu vi você falando numa live sobre isso. Jogou mal demais, cara. Jogou muito mal. A Itália jogou inteligente. E o engraçado da Itália foi a última vitória da Itália sobre o Brasil, cara. O Brasil, na Itália, nunca mais ganhou do Brasil. Cara. Teve a Copa de 94, teve Copa das Confederações. Antes da Copa do Mundo de 90, o Brasil jogou contra a Itália em Turim. O Brasil ganhou de 1-0, um gol de André Cruz. Zagueiro. Gol de falta, zagueiro. E a Itália preparadíssima para a Copa. Eu pensei que o Brasil ia perder esse jogo. O Brasil, quando ganhou, o Brasil vai chegar forte na Copa. Chegou. Agora, chegou com a cabeça totalmente esfacelada. Acabou se dando. Isso aí. Marcelo, foi muito massa o nosso papo aqui. Você, assim, deu respostas muito completas, deu muito exemplo, falou muita experiência que você viveu. Eu acho isso muito arretado. E para mim, para Fanático Bahia, para Rodrigo Serafim, que está estudando jornalismo, quer ser jornalista esportivo, isso vai ser uma riqueza muito grande, assim, ter ouvido isso de você, que passou pelo rádio, pela TV, pelo impresso, como eu falei, e também escreveu livros. Queria abrir só o espaço para você fazer suas considerações finais aí. Ah, que massa, cara. Obrigado pelo convite. Desejar um abraço para todo mundo aí que estão aí acompanhando. Valeu pelo convite novamente. Eu tenho além da revista, eu lancei um livro infantil, Pedrinho Estrela da Sorte. Se quiserem comprar, conhecer. Esse livro também foi lançado pela CEP. É uma temática de futebol também. Nesse período agora de parada de pandemia, quase que eu falava pandemônio, mas quase um pandemônio mesmo. Mas eu dei uma parada em tudo em relação à produção. A gente tem um podcast chamado Futzap, que a gente estava começando a ter umas questões de puxar para outro caminho e acabou que a gente parou, né? Assim, sinceramente, eu não vejo... A live está sendo uma coisa muito legal, sabe, Ivaldo? Eu tô fazendo... eu fiz com o Luciano Henrique terça, graças a você, que você fez no meio campo aí. Ficou muito massa com o Luciano Henrique também. Luciano é massa. Luciano é gente boa. Então, eu tenho usado isso aqui como um descarrego, né? Assim, para você tirar aquele peso de preocupações e tal. A gente tá muito preocupado com as pessoas e tal, e aí pesa, porque você tem suas responsabilidades, seus trabalhos e tal. Então, assim, tem sido muito legal isso. Eu tava até semana passada, eu acho que eu fiz todo dia, cara. Eu fiz... Falou sobre música, eu vi. Sobre música, criatividade. Criatividade. Eu tenho um grupo chamado Arrumadinho, que a gente fala sobre música também, que é uma paixão minha. Em breve eu vou fazer de cinema também, que é outra coisa que eu sou tarado, assim, fanático também. E aí, velho, isso tem sido muito bom, velho. Interagir com o pessoal aí que muitos eu não conheço, te conhecendo agora. E isso é muito bom, assim, é cativante. Tem um momento, velho, que é difícil, assim, pra mim, tem sido. Porque, assim, esse ritmo de produção, de criatividade de produção, isso não nasceu... Aliás, isso nasce na gente. Isso nasce na gente de todo mundo. Só que você só vai reconhecer isso
Já na infância você pode reconhecer isso. Quando você começa a construir as suas crenças, o que você quer para sua vida e tal. No entanto, isso precisa ser despertado, né? E quem pode despertar isso é você mesmo. Em mim foi tardiamente. Eu só vim ter essa despertar para dizer assim, pô, velho, isso eu posso fazer, a gente pode fazer, eu posso fazer, eu posso fazer. Isso já foi muito tarde, vamos dizer. Embora nunca é tarde para as coisas começarem a acontecer. Mas eu digo tarde porque no sentido de hoje eu tenho outras obrigações a não ser, além de criar, de escrever, de trabalhar, de estar com você. Tenho uma esposa, tenho uma filha, tenho um monte de coisas para fazer. Então, isso dificulta um pouco aquilo que você quer para construir. Então, por exemplo, hoje eu, por exemplo, que sou um cara que estou sempre tentando fazer algo para diferenciar as coisas, que é o que eu também estou dizendo isso aqui não só como um conselho para você, mas também para mim, assim, eu estou passando um momento em que, como está o mundo parado, não adianta você se mexer tanto para fazer algo diferente se está todo mundo sem poder fazer nada, né? E até porque isso não é o momento. Aí você fica meio que angustiado com isso, porque você quer estar sempre fazendo. E a internet, Nivaldo, ela está aberta para tudo, velho. Não existe limite quando você quer fazer uma coisa que traz para as pessoas benefícios. A não ser que seja um malefício. Aí ela morre por si só. Mas quando você quer trazer algo bom para as pessoas, a internet, a comunicação, ela não tem limite. Ela não vai dizer para você não fazer. Agora você que vai ter que dizer assim, eu quero isso, é isso que eu gosto de fazer. Por exemplo, você disse aí, eu sou fanático por números. Pô, massa. Fui lá ver lá os carros que você faz. Pô, como os caras conseguem... É punk isso, sabe? Porque a gente teve, eu e outros, tivemos um cara chamado Carlos Celso, que já faleceu, um grande Carlos amigo. Celso. Eu tenho aqui a coleção, deixa eu pegar rapidinho aqui. Tá. Eu tenho aqui a coleção de livros dele de 1905 Cara, eu acho que a 59, de 1960 a 79 e de 80 a 99. Isso aqui me ajuda muito a pegar gols, jogos de jogadores. Esse livro aí, esses três livros, ele tem a questão da diagramação, ela não é tão boa. Isso. Por O conta, trabalho maior é de extrair, extrair, mas tá tudo lá, né? Mas tá tudo lá. É. O problema é porque, e aí é que eu vou dizer, o Carlos Celso era um devoto disso aí. Ele era um cara que fazia nas mãos e imprimia isso no bolso dele, velho. Era um negócio fascinante, velho. Sabe? É ele que fazia. Quando eu falava com ele, mas sabe como é que eu fazia? Não, eu fiz e tal, não sei o quê. Caraca, velho. É um negócio extraordinário que ele fazia. E aí, velho, eu uma vez, uma época, quando eu ainda era torcedor, assim, eu tive meu primeiro jogo de futebol, eu só vim saber disso depois. Na época eu não sabia, eu não tinha noção. Eu fui para Sport e Grêmio, em 83, no Arruda, jogo 2-2. Depois você pesquisa a História do Leão. Uhum. História do Leão, procura aí, é 13 de abril de 83. Digo isso porque foi aniversário do meu pai. Eu fui pro jogo, cara. Eu ainda me lembro que o Sport fez 1-0, o Grêmio virou para 2-1. E no finalzinho eu tava saindo do estádio, pênalti pro estádio, o Sport. Aí eu voltei, vi o gol do Sport, do pênalti, nem vi direito, né? Pequenininho, não deu nem para ver o pênalti cobrado direito, fui embora. Eu vim ver esse jogo quando eu tava na Globo, porque o acervo da Globo é magnífico. E aí eu pedi para ver. Pô, eu quero ver. Eu nunca tinha, se eu vi, eu não me lembro, cara. Eu fiquei emocionado em ver o primeiro jogo que eu vi na minha vida, sabe? Porque, assim, cara, eu tava nesse estádio lá com 9 anos de idade, velho. Aí eu, caramba, velho, a Globo me proporcionou isso e tal. E, assim, depois é que eu vim saber que o Grêmio de 83, que jogou aqui com o Sport, Campeão tinha sido mundial. campeão do mundo. Isso. Valdir Espinosa, pode procurar aí, Valdir Espinosa, tava Renato Gaúcho. Tava, eu acho que China já tava, que era o volante, Baidec, sabe, De Leon. Esses caras aí, pra mim, naquela época, mas depois eu fiquei, eu vi Renato Gaúcho jogar, velho, quando tava no seu auge. Isso é fascinante, velho. Sabe? E naquela época, eu fazia feito o Carlos Celso começou. O Carlos Celso começou num papelzinho, só anotando jogos do Náutico. Eu disse isso a ele, numa oportunidade. Eu disse, cara, eu tentei fazer isso, cara. Peguei a agenda, assim, vou fazer só o jogo do Sport. Só que aí foi uma época em que o Sport só fez apanhar do Santa Cruz, bicho. Uhum. 83, então apanhava, velho. Aí eu deixei de anotar, velho. Eu disse, vou anotar mais não. Eu disse, não queria mais não esse negócio não. Aí joguei fora lá a agenda, não anotei.
Mas, enfim, eu acho fascinante a devoção que ele tinha para isso. Então, assim, muitas coisas que eu fiz, eu pesquisava ele. E ele era um cara que eu ligava para ele qualquer hora, ele, mando já. Aí ele mandava a ficha técnica. Ele mandou o DT3 para mim, assim, em papel. Tem um jogo Santa Cruz e Náutico que eu nunca saí da minha cabeça. Vai cair a live, vice, aí qualquer coisa a gente volta. Vai cair, é? Pô, então vamos se despedir, velho.